Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos infundir, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, com a anunciação do anjo, venhamos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos justamente a quarta-feira da primeira semana da Quaresma. O contexto nos é proposto. A primeira leitura é tirada do livro de Jonas. E nos retrata justamente a situação de Jonas e Nínive, o chamado à conversão de todo o povo de Nínive. E vemos, então, aquilo que o Senhor quer dizer para nós. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e pôs de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Em seguida fez proclamar em Nínive como decreto do rei e dos príncipes: homens e animais, bovinos e ovinos não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não o fez. Ora, vemos o Senhor que fala por segunda vez com Jonas. O que acontecerá antes com Jonas? Aquilo que hoje o texto não mostra, porém que nós devemos recordar. Simplesmente que Jonas tentou fugir do Senhor e o caminho que ele deveria de fazer para Nínive era mais curto se ele não tivesse entrado no navio e caído no mar e depois sido engolido por um peixe, porque nós muitas vezes pensamos em uma baleia, mas na verdade é um grande peixe, que diz o texto. Então, Nínive ficou muito mais distante. Digamos que o Senhor já colocou um grande caminho de conversão para o próprio Jonas até chegar em Nínive. Dias e dias de caminhada. Mas, o que aconteceu? Num primeiro momento, Jonas não se converte. Como bem sabemos, Jonas vai pregar, o povo vai se arrepender, converter, mas Jonas não. Aqui já está um primeiro momento, uma primeira situação para nós meditarmos, irmão e irmã. Justamente isso. Jonas é um profeta, deve anunciar, mas aquilo que deveria de fazer para anunciar era também a sua conversão, e não fez. Mas mesmo assim Deus não deixou de agir, porque ele falou aquilo que Deus mandara. Ora, chegando a Nínive, ouvimos na leitura
3 dias de caminhada para atravessar toda a cidade. No entanto, um único dia foi suficiente. Um dia foi suficiente para que se espalhasse a notícia que em 40 dias o Senhor destruiria toda a cidade. E a notícia chegou até o rei fez um decreto. O Senhor o que fez? Ao ver o arrependimento do povo, ele se arrependeu do que ia fazer a Nínive. E por conta disso poupou Nínive, porque se converteram, porque se penitenciaram. Tenhamos em conta que infelizmente isso foi transitório, porque passado o tempo, o que aconteceu? Nínive voltou a pecar e ao longo do tempo foi destruída. Hoje não existe mais Nínive, já na antiguidade não existia. Tenhamos isso em conta, irmão e irmã. Aquilo que o Senhor nos pede também neste tempo de Quaresma é a nossa conversão. Mas, com penitência, como sinal de arrependimento sincero, como sinal de busca de mudança de vida, não somente como gesto externo, mas sim como gesto interior, que manifesta exteriormente. O que Nínive fez foi uma demonstração daquilo que interiormente lhes acontecia. Pesaram para Deus, mas antes acompanhava a oração aquilo que meditávamos ontem, a vida. A vida acompanhou a oração. Uma coisa acompanha a outra, uma coisa que não meditei ontem, não coloquei ontem, mas depois pensei, é verdade. Nós devemos viver que a oração muda a vida. E a vida ajuda a oração, e assim continuamos sempre num ciclo, caminhando na vida espiritual. Crescemos na vida de oração, crescemos na vida humana. Então, Nínive se arrependeu verdadeiramente, do maior ao menor. Nós podemos colocar aqui, isso, já saíram alguns questionamentos, se estamos nesse processo de verdadeiro arrependimento, se é aquilo que fazemos de gesto de penitência é verdadeiro, se buscamos uma sincera conversão e não são somente ritos exteriores, mas também um outro questionamento. Vimos que do maior ao menor, também nós, interiormente, os nossos sentidos, do maior, aquele que mais, digamos assim, se desanda do caminho do Senhor, ao menor, está passando por este processo de conversão. O que temos de maior, o que temos de mais simples, a nossa vida e na nossa vida interior, também estamos colocando neste processo de conversão? Passemos agora ao Salmo. Salmo 50, 51, uma vez mais. Ó Senhor, não desprezeis o coração arrependido. Essa é a oração de hoje. Este é o refrão do Salmo. Que o Senhor não despreze um coração arrependido, mas o nosso coração, recordemos não só a questão do sentimento, mas o nosso ser realmente se arrepende dos caminhos errados que trilhamos sem Deus, dos caminhos que fazemos tortuosos tantas vezes contra a vontade do Senhor. Passemos ao Evangelho. O Evangelho de São Lucas nos diz: naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, este evangelho já meditamos longamente em certos momentos, em outras ocasiões. Mas o que podemos tirar hoje em relação à primeira leitura?
Ora, que Jesus quer ser este mesmo sinal que Jonas para nossas vidas. Sinal de conversão. Recordemos, assim inicia o seu ministério. Convertei-vos porque o reino de Deus está próximo. Então, ele diz tudo o que diz hoje para também os nossos tempos. Se dizia isso para a sua geração, por que não dizer para nós? Esta geração é uma geração má. E realmente, a nossa geração também é má. Porque continua buscando os sinais do Senhor, desafiando o Senhor, não somente entre aqueles que são cristãos, mas entre todos aqueles que ouviram falar de Jesus e que conhecem algo do Evangelho. E assim, Jesus continua dizendo: o sinal que vos dou é aquele por primeiro de Jonas. Todas as obras que realizei, todos os milagres que fiz, foi no intuito de que vocês se convertessem. Mas se converteram? Não. Queriam somente mais e mais sinais, mais e mais graças. Porém, não mudavam sua vida. E aqui também é o primeiro fato para nós meditarmos. Somos nós assim? Recebemos sinais, graças, bondade, toques de Deus. E continuamos esperando mais sinais e não mudamos nossa vida? E não nos convertemos? E depois volta o Senhor a falar da Rainha do Sul com esta geração e também depois os ninivitas. Eles se levantarão e condenarão a geração de Jesus e todos nós que também somos da geração de Jesus, por assim dizer, porque o conhecemos, estamos dentro do tempo depois de Cristo. E por que nos condenarão? Porque a Rainha do Sul se converteu ao verdadeiro Deus. Abandonou os falsos deuses, a idolatria, para seguir ao Deus de Israel. Os ninivitas abandonaram seu caminho de pecado, para que, convertidos, seguissem aquilo que o Senhor lhes pedia. E é isso mesmo que termina dizendo o Senhor, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E Jesus, que é maior do que Jonas, maior do que Salomão, está diante de nós, todos os dias, através das Sagradas Escrituras, na sua igreja, nas nossas orações, nos sacramentos. E o que fazemos de tudo isso? Tudo isso ajuda para que nós convertamos a nossa vida ou ficamos insensíveis e não mudamos o nosso modo de ser. Permanecemos fiéis mais a nós mesmos e ao mundo do que ao próprio Cristo e seu Evangelho. O que temos feito em nossas vidas. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a verdadeiramente compreendermos a palavra de seu Filho, a colocarmos em prática, vivendo cada vez mais a conversão verdadeira e sincera em nossas vidas, para que assim, nos entregando inteiramente à vontade do Senhor, caminhando cada vez mais na santidade pela via da conversão, possamos amar a Ele e aos irmãos, para um dia merecermos verdadeiramente a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.